Boa noite, povo de Deus. Glorificado seja o nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia já para começar os trabalhos do livro de João capítulo 3. João capítulo 3, todos acharam? Amém? Amém? Amém. Então, antes da gente começar de fato e a gente passar as primeiras informações a respeito do nosso tema de hoje, eu quero orar com você, pedindo a orientação do Espírito Santo para a leitura da Palavra de Deus, e quero pedir a você que você ore pelo pastor Vanderlei, que é o nosso pastor. Ele me mandou mensagem essa tarde, dizendo que ele está com um problema num dos nervos do maxilar, e isso tem impedido ele de falar, de movimentar o maxilar para poder falar. E na profissão dele, eu acho que o que mais ele vai fazer na vida quando estiver trabalhando é o quê? Falar, não é verdade? Vai visitar alguém para resolver um problema, tem que falar com esse alguém. Vai pregar, tem que falar, não é verdade? Vai fazer comissão, tem que falar. Então faz parte do pregador, do evangelista, do missionário, do pastor, um homem que foi ungido para fazer isso. E Deus tem, com certeza, abençoado ele, e ele me pediu para comunicar isso à igreja, para orar por ele, e para a gente também, enquanto igreja, orar por ele nas nossas casas, e aqui também na nossa igreja, onde a gente vai fazer isso. Vamos orar pela leitura da Palavra de Deus, e vamos orar também pela vida e pela misericórdia de Deus na vida do nosso pastor Vanderlei. Amém? Amém. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Pai, louvado, engrandecido, exaltado é o teu nome entre nós. Nós queremos te agradecer porque são inúmeras as bênçãos que o Senhor tem derramado na tua igreja e na nossa vida individualmente. Queremos, ó Deus, colocar os momentos que se seguem nas tuas mãos. Queremos que o Senhor derrame o teu Espírito Santo sobre nós, para que a gente compreenda mais esse tema da tua palavra, que é tão importante para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã, e que ao final desse tema, Senhor, todos nós que aqui estamos, influenciados e imbuídos pelo Espírito Santo, tomemos uma decisão ao lado de Jesus. Amém. Queremos, ó Deus, de maneira muito especial, colocar nas tuas mãos a vida do nosso pastor Vanderlei. O homem que o Senhor ungiu e escolheu para passar um tempo aqui conosco, conduzindo o teu povo rumo à Canaã celestial. Amém. Nós sabemos, ó Deus, um pouco do que ele tem passado, mas só o Senhor de fato sabe o que ele passa na sua vida. Então, ó Deus, derrame a tua mão poderosa sobre ele, o teu poder, a tua graça. Restabeleça a sua saúde, Senhor, para que ele possa continuar trabalhando em prol da tua causa, desenvolvendo o seu trabalho e o chamado pelo qual o Senhor o colocou para realizar. Amém. Que ele consiga, ó Deus, se restabelecer pelo teu poder e continuar anunciando a mensagem do teu evangelho. Amém, Deus. Fica conosco, Senhor, abençoa a cada um que entrou nesse lugar nessa noite. Amém. Que saia daqui com a certeza de que encontrou Cristo Jesus. Amém, Senhor, que assim seja. Que o teu nome seja exaltado, seja glorificado, seja enaltecido. Que nós nessa noite diminuamos e que o Senhor cresça. Amém, Senhor. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, irmãos? Amém. Vamos avançar. E hoje o tema 6 é o quê? A verdade sobre a verdade sobre uma nova vida. Não deixa cair o padrão, não. O negócio tá bom. Agora que está mais cheio, tem que ficar melhor ainda, bem? Amém, irmãos? Aí, antes de eu continuar, eu quero fazer uma pergunta. Quem viu o vídeo da propaganda do negócio? Quem viu? Quem viu, levanta a mão aí. Só isso? Viu? Ó, eu já avisei ali, já avisei pro Léo, já avisei pra se semana que vem não tiver uma propaganda melhor do que essa, não vem pregar. Pode colocar.
botar no telão. E eu mandei pro pessoal. Não, propaganda errada não mandou negócio. Porque a igreja tá cheia, né? Até o Adriano, só lá de Realengo veio pra cá. Ai. Amém, irmãos? Amém. Então, realmente foi uma propaganda muito bacana. E algumas pessoas eu enviei essa propaganda e as pessoas me responderam assim: tu também não é mole. Eu falei, mas tem imagem aí, só tem meu nome. E falaram por outra pessoa, não tem nada a ver com isso não. Mas, glória a Deus que as pessoas viram. E quanto mais a gente anunciar, mais pessoas vão ver. E quem sabe nessa hora, nesse exato momento, pode ter alguém que pode estar tendo a vida salva por aquilo que a gente está fazendo aqui. É verdade? Amém? Amém. Tema de hoje: a verdade sobre uma nova vida. Nós já vimos que Deus criou tudo perfeito. Porém, um anjo cometeu um pecado aonde? No céu. E esse pecado passou para onde? Ele tentou o primeiro casal, e aí eles caíram e o pecado passou para a terra. E a partir do momento que o pecado entrou na terra, a nossa natureza se tornou o quê? Pecado em nós. E para resolver esse problema, Deus criou o quê? Plano da salvação. O plano da salvação foi criado para nos libertar de várias coisas, do pecado e tudo mais. E uma dessas coisas é da morte, que nós estudamos aqui. Porque Cristo é a ressurreição e a vida. Ele morreu no nosso lugar para nos salvar do pecado. E ao ressuscitar, diz que ele venceu a morte e o inferno. Ele tem a chave dessas coisas. Lembra disso? Então, ele venceu a morte porque ele é a ressurreição e a vida. E na semana passada, nós vimos que esse Jesus Cristo, no tema 5 da semana passada, vimos que ele é tudo. Amém? Amém. Lembra disso? Ele é tudo. Ele é o Salvador, ele é o Redentor, mantenedor, Criador. Ele é tudo. E esse Jesus Cristo que é tudo, essa semana, ele quer oferecer para nós uma nova vida. Uma nova oportunidade de recomeçar. Começar de novo. Se você tivesse essa oportunidade de nascer de novo, você mudaria alguma coisa na sua trajetória até aqui? Alguma coisa que você fez no passado, você gostaria de não ter feito ou de modificar o que fez? Algumas coisas não tem como desfazer, mas tem como fazer direito agora, sim ou não? Sim ou não? Alguns erros, irmão, não tem como deixar de cometer, porque já foram cometidos. Só que agora eu posso fazer algo para fazer melhor do que aquilo que eu fiz antes. E assim eu consigo uma nova chance, uma nova oportunidade, uma nova vida, novas consequências daquilo que eu fiz, eu vou colher. Amém? E a grande notícia hoje é que a gente tem essa oportunidade, ela vai ser dada para nós aqui e agora. A oportunidade de nascer de novo, de ter uma nova chance, de recomeçar, de modificar algumas coisas que a gente queria ter modificado e quem sabe não fez ainda. Nós vamos ter essa oportunidade hoje e você vai aprender como que isso é possível. De acordo com Jesus, como é que a gente pode fazer isso? João capítulo 4, versículo 3, ou João capítulo 3, versículo 4 a 7, é o que está aberto na tua Bíblia, é isso ou não? Versos 4 até o verso 7. E a Bíblia vai dizer assim, quando Jesus conversa com um homem chamado Nicodemos, ele diz: perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre e nascer pela segunda? É possível um negócio desse? Voltar para a barriga da mãe? E aí Jesus respondeu a pergunta dele: em verdade eu te digo, quem não nascer do que, irmão? Não pode o quê? Entrar no reino de Deus. Olha que forte isso. O que é nascido da carne é, e o que é nascido do Espírito é. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo.
Então Cristo disse para Nicodemo chegou para Jesus, você pode ler depois em casa com calma, o versículo 1 desse capítulo e diz: Mestre, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu faz, e papapá, cheio de dedos, cheio de conversa. E aí Cristo falou: bom só é um que é Deus, não tem negócio de bom não. Mas é necessário que você nasça de novo. Eu falei: mas como é que eu vou nascer? Como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Eu consigo isso? E aí é um relato que nós lemos. E aí Cristo deixa claro o que ele está falando. Porque não é simplesmente voltar para a barriga da mãe, mas Cristo está falando para ele a respeito de quê? De quê? Do batismo. Nascer de novo e nascer da água e do Espírito é a mesma coisa que se batizar. É assim que a gente tem hoje a chance, a oportunidade de nascer de novo, de recomeçar. É a chance que Deus dá para nós de começar uma nova vida com Cristo, deixar o que passou para trás e seguir daqui por diante, segurando a mão de Cristo Jesus. Amém? Mas a gente vai ver alguns detalhes importantes de como que isso de fato funciona. Primeiro, entendendo o que é batismo. O que é isso? Marcos 16, 15 e 16 vai dizer assim, ó: e disse-lhes, Jesus disse para os discípulos: ide por todo mundo e faz o quê? Para quem? Desses todos que vocês pregarem, quem crê e for batizado será? Quem, porém, não crê será? Então veja, o que é o batismo? O batismo é um pré-requisito para... Então todo mundo que quer ser salvo, de acordo com a Bíblia, ele precisa se batizar. Se batizar, amém, irmãos? Até aqui tudo bem, sim ou não? Sim. Então todo mundo que quer ser salvo, quem quer ser salvo? Tem que, em algum momento da vida, se batizar. Eu já fui batizado. Ô glória! É por isso que eu gosto de Gabriel, porque tu é anjo. Tu já foi logo batizado para resolver esse plano novo. Na verdade, eu fui batizado na minha igreja. Na sua igreja? Aonde? Já de novo? Aí, garoto, você te guerra. Esse é do João. Grande Gabriel. Uma outra coisa que é o batismo é a declaração pública de que você aceitou a Cristo Jesus e agora firmou uma aliança com Ele. Então o batismo é um pré-requisito para que eu seja salvo, certo? E também é uma declaração pública para todo mundo saber que agora eu tenho um compromisso com Jesus Cristo. Tenho uma aliança com Ele. Entre aspas, eu casei com Jesus. Amém, irmãos? Por isso que Jesus Cristo vai chamar a igreja de noiva. E Ele é o noivo, porque a igreja somos eu e você, e Ele é o noivo. Nós nos casamos com Cristo Jesus e nós somos a noiva dele. Amém, irmãos? Então, quando eu me batizo, ou aceito me batizar, eu declaro para todo mundo que eu agora tenho um compromisso com Jesus Cristo. Que a minha vida não é mais minha, que a minha vida agora está na mão de quem? De Deus, de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Existem algumas formas de batismo, formas de batizar. Desbravador está aí? Tem aí? Quem é esse aqui? Cabeça branca. Ricardinho. Não, Ricardinho não? Quem é? Pastor Loucinho. Ah, você que era O Ricardinho. líder dos bravadores da divisão sul-americana. Formas de batismo. Primeira delas, batismo por efusão. O que é efusão? Jogar água na cabeça, derramar a água na cabeça. Isso é batismo por efusão, ok? A própria palavra efusão no dicionário quer dizer mais ou menos isso: derramar a água, espalhar a água. Então, batismo por efusão. Depois, nós temos o batismo por aspersão.
que é quando se asperge um pouco de água no indivíduo, com a mão, ok? Essa é uma forma de batismo. E temos o batismo por imersão, que é quando o indivíduo afunda, emerge, ele é imergido na água, afundado, mergulhado, ok? Essas são as formas de batismo que tem. E qual dessas é a forma correta? De acordo com a? Qual é? Falou e disse, sabe tudo. Então vamos lá. A palavra batismo ou batizar vem da palavra grega que é o quê? Batizo, que significa? Irmão, se não tivesse texto bíblico nenhum, a própria palavra grega usada na Bíblia para falar de batismo já diz que batizar é mergulhar, é afundar. Se é mergulhar e afundar, todas as vezes que a Bíblia diz fulano foi batizado, a Bíblia está dizendo fulano foi mergulhado, sim ou não? Fulano foi imergido, sim ou não? Fulano foi afundado na água, certo? A própria palavra já diz o que de fato é o batismo correto, como bem disse a minha amiga ali. É o batismo por imersão. Mas a Bíblia dá alguns lampejos sobre isso e a gente vai ver aqui alguns versinhos rápidos sobre isso. Mateus 3,16 é o batismo de Jesus. Batizado Jesus, ele saiu logo de onde? Ele saiu por quê? Porque entrou. Amém, irmãos? Ele saiu por quê? Batizado ou afundado, mergulhado na água. Então, depois de mergulhado na água, ele saiu. Porque a própria palavra grega está dizendo: mergulhado Jesus, saiu logo da água. Então, ele foi mergulhado lá, depois saiu de lá. Ok? Vamos mais. Atos 36 e 38. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia o quê? Disse o eunuco: eis aqui a água. O que impede que eu seja? Ou mergulhado. Pô, tem água aqui. O que impede que eu seja mergulhado nela? O eunuco está dizendo. E aí, Filipe diz para ele: é isso, se crede no coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí Filipe vai lá, mandou parar o carro. Ambos fizeram o que, irmão? Desceram a água. E Filipe batizou. Porque ele falou assim: ó, aqui tem água. O que impede que eu seja mergulhado? Por que aqui tem água? Porque se é para batizar de outro jeito, era só pegar um cântanozinho e jogar na cabeça dele. Certo? Não precisa ter lugar com água, não precisa nada. Basta ter um cantil e vaiou. Deu beberete. Pronto, vamos lá. Então, bastava ele ter um cantil ali e virava água na cabeça, infusão. Pegava a água, jogava na mão e fazia assim, a aspersão, e estava resolvida a questão. Mas ele não fez isso. Ele viu que tinha bastante água, parou o carro, desceram a água, diz o texto, e aí então Filipe batizou, ou seja, mergulhou o eunuco na água. Qual é o significado do batismo de Jesus? Em outras palavras, por que ele se batizou? Para que Jesus se batizou? Jesus tinha pecado? Hã? Jesus precisava se batizar? Não. Claro que não. Mas ele batizou. Para quê? Para dar exemplo. Olha o que diz o texto. Porque nesse tempo, Mateus capítulo 3, porque nesse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João fizesse o quê? Batizasse. Batizar e mergulhar, a fim de que João o mergulhasse. Ele, porém, o dissuadia dizendo:
Eu é que preciso ser batizado por ti. E tu vês a mim? João respondeu: ô Senhor, que é isso? O Senhor é que tem que me batizar. Tem coisa errada aí. Está trocado aqui o negócio. Ele falou: não, calma aí, assim não. Aí Cristo diz: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda. Então ele o admitiu. Jesus falou: ô João, presta atenção, tem coisa que tem que acontecer. Eu vim aqui para mostrar como faz, eu vim para dar exemplo, eu vim para fazer as coisas como tem que ser feito. E tem coisas que tem que ser cumpridas. E eu tenho que cumprir, você tem que me batizar, entendeu? Entendi, Senhor, então legal eu batizo. E o outro texto mais claro do que esse é o de João, que vai dizer assim: ó, porque eu vos dei o quê? Para que como eu vos fiz, façais vós. Irmão, tudo o que Jesus Cristo fez sem precisar fazer, ele fez para quê? Para dar exemplo. De que se ele sem precisar, ele fez, então imagina nós. Se ele foi lá e se batizou, então a gente também precisa. Amém, irmãos? Amém. Aí está a Mirela, violenta. O que o batismo simboliza? Qual é a simbologia que envolve o batismo? O batismo é pré-requisito para a salvação. Já vimos isso. Já vimos que o batismo é uma demonstração pública de que eu tenho compromisso e aliança com Deus. Já vimos isso. Já vimos que ele tem que ser por imersão. Porém, ele é um ritual espiritual e ele é envolvido de alguns simbolismos. E o principal deles está aqui no livro de Romanos, no capítulo 6, a partir do verso 4. Fomos, pois, o que, irmãos? Sepultados com ele na morte para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em resumo, o batismo, o simbolismo do batismo é: quando eu afundo na água, eu estou sendo o que, irmão? Sepultado, como a Mirela foi aqui, ó. Afundou a Mirela, e quando ela renasce, quando ela volta, ela renasce, ressuscita, renasce para uma nova. É a chance que você tem de renascer, que nós falamos lá no começo. Você é sepultado, e quando o pastor te levanta, você agora renasce para uma nova vida com Cristo Jesus. Ou seja, aquilo que passou, passou. O que vale é agora daqui para frente. Uma nova vida. Agora eu vou correr atrás de buscar e ser outra pessoa, uma pessoa melhor, em buscar mais a Cristo Jesus para que Ele transforme o meu coração, para que eu consiga ser melhor a cada dia. Melhor do que os outros? É? Não. Não, melhor do que quem? Melhor do que a mim mesmo. Porque a minha luta não é contra você, a minha luta é contra mim mesmo. Se eu for melhor do que eu mesmo todos os dias, então eu serei um vencedor. Amém. Se eu for melhor do que você, eu não ganhei Nada. Porque todos nós, quando morremos, vamos para onde? No mesmo lugar. Nós não temos diferença enquanto seres humanos. Então, se eu for melhor do que você, eu não ganho nada com isso. Mas se eu for melhor do que eu mesmo, aí sim, a cada dia eu vou sendo melhor. Melhor do que eu mesmo um dia já fui. E aí sim eu vou vencendo, até a volta de Jesus. Esse processo chama-se santificação. Quando Jesus nos salva e a gente aceita Ele, justificação. Quando a gente vive com Deus até Ele voltar, santificação. E esse processo de santificação leva quanto tempo? A vida inteira, até a volta de Jesus. Ou até a gente morrer, ou até Jesus voltar. E nunca chegaremos à perfeição dessa santificação. Mas a graça salvadora vai completar aquilo que faltou. Se eu de fato estava com as mãos agarradas em Cristo Jesus, se eu de fato morri
as águas do batismo e ressuscitei uma nova pessoa agora para viver com Deus, eu fiz uma aliança com Deus, eu mantive a minha aliança, Ele vai, pela graça, completar o que faltar e vai levar cada um de nós para as mansões celestiais. Romanos continua, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua, certamente o seremos também na semelhança da sua. Assim como Ele morreu semelhantemente no batismo, a gente morre, e assim semelhantemente como Ele ressuscitou, a gente também ressuscita para uma nova vida. Amém, irmãos? Quais são os requisitos para ser batizado? O que eu tenho que fazer? Qual é o pré-requisito? O que eu tenho que ter antes de ser batizado? Eu preciso de alguma coisa? Eu preciso fazer 4 anos de teologia? Preciso fazer 50 estudo bíblico? Preciso aprender a cantar, pregar, limpar a igreja, instalar ar-condicionado? Eu preciso fazer o quê? Cozinhar feijão? O que eu tenho que saber isso? O que eu tenho que fazer? Aceitar Jesus. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso. Marcos 16 e Atos 8:38. Quem crê? Opa! Então a primeira coisa que eu tenho que fazer para ser batizado é o quê? Crer. Esse é o primeiro ponto. Amém? Vamos para o segundo. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Então, qual é o segundo ponto? Então, eu creio que Cristo Jesus morreu na cruz para me salvar, aceito esse sacrifício e coloco minha vida na mão dele. Isso é crer em Jesus. Crer em Jesus não é crer que ele existe, mas é colocar a vida na mão dele. Amém, irmãos? Amém. Mas eu creio em Jesus. Crer que ele existe não resolve nada. Porque crer que ele existe e viver sem ele não vai resolver nada. Creio que ele existe, então eu vivo com ele. Se eu vivo com ele, aí sim o noivo vai vir buscar a sua noiva, eu e você. Mas se eu não tenho aliança com ele, não quero casar com ele, então eu posso até saber que ele existe, mas eu não tenho relacionamento com ele, então lamentavelmente ele não vai poder me levar. Porque se eu não tenho relacionamento com ele, então eu não crio nele o suficiente para colocar minha vida na mão dele. Se eu não tenho relacionamento com ele, eu não crio o suficiente para me arrepender dos meus pecados e pedir perdão, confiando nos méritos da cruz. Se eu fiz isso, então eu estou apto a ser batizado. Creio em Jesus, entreguei minha vida a ele e me arrependi dos meus pecados. Então agora eu posso ser batizado. Amém, irmãos? Amém. O último texto em relação a essa questão, para a gente avançar para o fim. Seguindo eles caminho afora, o mesmo texto que a gente já leu, só que agora com um foco diferente. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, quem pede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito o quê? Crê como? De todo o coração. Crê de todo o coração. O que é crer de todo o coração? Entregar a vida na mão dele. Amém, irmãos? Isso é crer de todo o coração. E respondendo ele disse: eu creio. Creio o quê? Que Jesus Cristo é Deus. Você sabia que a expressão grega e hebraica também para filho de Deus significa aquele que é igual a Deus? Por isso que quando Jesus Cristo diz: eu sou filho de Deus, algumas pessoas querem matar ele, apedrejar ele, um monte de coisa. No Novo Testamento você vai chegar num texto em que os fariseus chegam a esse ponto. Jesus Cristo afirma ser o filho de Deus e eles então querem matar Jesus. Chamam Jesus de herege. Porque Jesus, quando diz para os judeus: eu sou o filho de Deus, o que o judeu está entendendo? Ele está se intitulando o próprio? Porque ele está dizendo: como assim você é filho de Deus? Você é igual a Deus? Que conversa é essa? Não, você é só um ser humano? O que é isso? E nós já vimos semana passada que ele não é só um ser humano, ele é tudo, amém? Aquele que é tudo estava dizendo: eu sou o filho de Deus. Quem vê a mim vê? Antes que Abraão existisse, eu sou.
A mesma expressão usada por Moisés, juntos na semana passada. Então, quando ele diz que é o Filho de Deus, e o eunuco crê, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele está dizendo, eu creio que Jesus Cristo é o próprio Deus que veio aqui morrer no meu lugar. E eu creio de todo o coração que quero ser batizado. Então, seja batizado. O eunuco foi lá e batizou. E o filho foi lá e batizou o eunuco. Certo? Mas e se eu já for batizado? Eu posso me batizar de novo? Aqui entra uma questão que é a exceção da regra. Amém, irmãos? Amém. Aqui é a exceção da regra, mas ela existe. E ela está em Atos capítulo 19. Aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perceba que são discípulos, não é qualquer pessoa, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Quando vocês creram pela primeira vez e entregaram a vida a Jesus, vocês também creram e receberam o Espírito Santo? Paulo está perguntando para eles. E eles respondem. Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe. Então, na cabeça deles, eles ainda não entendiam que Deus era Pai, Filho e eles ainda não tinham esse entendimento. Aí Paulo explica para eles que esse é um entendimento importante para a fé. Você entender que Deus é um ser único composto por três pessoas coeternas: Pai, Filho e Espírito Santo. Paulo explica para eles essas questões e aí diz: então Paulo perguntou: em que pois fostes batizados? Responderam: batismo João. E aí ele disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de quê? De arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, eles, tendo ouvido isto, foram o quê? Em nome do Senhor. Eles já eram batizados e foram batizados de novo, porque eles receberam uma informação de luz de verdade importante que eles não tinham. Ainda que eles tivessem sido batizados por imersão, porque João Batista batizava por imersão, e João Batista batizava para que as pessoas crescem naquele que viria, Jesus Cristo. Então, na cabeça deles, só tinha Deus Pai e Deus Filho. Agora eles entenderam que não é só isso, que existe o Deus Espírito Santo. Então eles foram lá e se rebatizaram. Amém, irmãos? Amém. Qual é a outra exceção da regra? Um dia eu já vim para a igreja, me batizei e por algum motivo saí da igreja e fui viver a minha vida do jeito que eu achava melhor. Você é livre para isso, todos nós somos livres para isso. Amém, irmãos? Porém, se o batismo é a demonstração pública de que eu tenho uma aliança no casamento com Deus, se eu vou embora desse casamento, me separo de Deus, certo? Somos noivos, nos separamos, e agora eu vivo minha vida do jeito que eu quiser. Então, quando eu vivo do jeito que eu quiser, eu declaro para todo mundo que eu não tenho mais aquele casamento, sim ou não? Se eu agora quiser voltar, eu vou ter que declarar para todo mundo agora de novo que eu renovei a minha aliança, que eu fui a Cristo e falei: Senhor, eu me divorciei, mas eu queria voltar. E aí Cristo fala: bem-vindo de volta. Amém. Abre os braços para você, te recebe, mas aí vai pedir de você de novo que você declare para o mundo inteiro que você voltou para Ele e está casado com Ele para toda a eternidade. Amém. Deu para entender isso ou não? Sim. Essas são as condições pelas quais alguém que já foi batizado por imersão pode ser rebatizado. Ok? Tem uma outra que é de pessoas que já foram batizadas por imersão, porém elas entendem que o seu batismo foi válido e para questões eclesiásticas da igreja, do cristianismo da igreja, ele pode vir, mesmo tendo descobrido uma nova verdade, e fazer o que a gente chama de profissão de
Profissão de fé. Ao invés de ele descer as águas do batismo novamente, ele professa publicamente as crenças concebidas aqui, ele professa acreditar nisso, e aí então ele é aceito na família de Deus, adventista do sétimo dia, como membro dessa igreja, a partir do momento que ele confessa isso, que ele já foi batizado por imersão, e ele entende que a aliança que ele fez com Cristo não foi rompida. Ele só descobriu uma nova verdade, e ele entende que não precisa disso. Ninguém é obrigado a se batizar, então a igreja recebe por profissão de fé. Eu particularmente, Eduardo, se porventura tivesse sido batizado quando era das outras denominações que eu já fui, eu certamente me batizaria de novo, não queria profissão de fé não. Porque foi a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida. Depois disso, a melhor coisa que eu já fiz foi casar com aquela mulher ali. Mas antes disso, eu me batizei. Quando eu casei com Cristo, foi a melhor coisa da minha vida. E depois eu fui casei com uma mulher lá. Agora eu tenho Cristo e tenho aquela mulher lá. Amém. Mas essa poligamia vai. Isso pode, tá? Na verdade, deve. Você deve casar com Cristo primeiro. E depois você pode casar com uma pessoa. É a Trindade. Vai estar em Cristo, vai ficar no centro da relação. E tudo vai fluir como tem que fluir. Amém, irmãos? Amém. Então esses são os casos. Mas aí você pergunta, tem rebatido, mas Efésios diz que só tem um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Olha o que diz Efésios. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Mas de que Efésios está falando? Só tem um Senhor verdadeiro. Amém? É o Deus Todo-Poderoso que nós estamos estudando, que está presente aqui nesse lugar hoje. Amém. Só tem Ele. Um só Senhor, uma só fé verdadeira e um só batismo verdadeiro. Porque se batismo é mergulhar, quem não mergulhou, então não Está batizado. não batizou. Ok? Esse é um dos motivos pelos quais na Igreja Adventista do Sétimo Dia a gente não batiza bebês. Porque o requisito para se batizar é crer e se arrepender. O bebê pode fazer isso? Não pode. Por isso a gente não batiza crianças pequenas de colo, porque elas ainda não têm condições de crer e de se arrepender, reconhecer os seus pecados e se arrepender. Geralmente, a convenção da igreja básica é a partir de 8 anos. Mas pode ter alguém de 7 anos maduro o suficiente para reconhecer seus pecados e se arrepender? Sim ou não? Se isso acontecer, ele pode ser batizado. Mas a igreja tenta trabalhar com essa convenção que não é bíblica, é só para manter a coisa organizada, mas não é uma regra bíblica, tem que ser com 5 anos, com 6 anos, com 7, com 10, não existe isso. O que existe é maturidade suficiente para compreender que você precisa crer e se arrepender. Se você tem condição de fazer essas duas coisas, então você pode ser batizado. Amém, irmãos? Amém. O que acontece de especial no batismo? Será que a água do batismo ela já é batizada e tem um negócio ali que quando tu entra lá, teus pecados ficam lá? Quem vem depois e batiza depois de tu já pega teus pecados? É engraçado, mas você sabe que tem gente que acredita nisso, né? Você sabia disso ou não? Não? Tem gente que crê nisso. Inclusive é por isso que algumas pessoas não batizam se não for em rio, água corrente. Ela quer porque quer e bate o pé e não batiza em outro lugar se não for em água corrente. Porque na cabeça dela batizou a água do rio, leva os pecados. Quando ela for batizar, não tem pecado, não tem ninguém lá para pegar. É engraçado, mas é real, irmãos. É real. Assim como tem gente que acredita que ir à praia é pecado porque a besta vai sair do mar. É estranho, mas são coisas que são reais. Isso tudo nada mais é do que falta de conhecimento. E a gente está aqui, glória a Deus, a igreja está aqui para isso, para transmitir esse conhecimento e fazer a gente abrir a mente para que a gente viva uma vida espiritual saudável. Amém, irmãos? Então, oi? Do Apocalipse, não queria saber o que é a besta do mar.
Vai ter estudo aí. Vamos estudar o Apocalipse então para a gente saber que besta é essa que sai do mar, a outra que sai da terra e por aí vai. Mas a gente pode estudar o Apocalipse qualquer dia desse. Então veja, mas independente de não ter nada místico na água, porque isso é cristianismo e não misticismo, existe, por ser uma atividade espiritual, por ser um rito espiritual, existe simbolicamente algumas coisas que acontecem com a gente espiritualmente falando quando a gente se batiza. E algumas dessas coisas a gente vai tratar aqui, ó. Porque alguém conhece esse camarada aqui? Hã? Você expõe, não? Porque todos quantos fostes o quê? Em Cristo, de Cristo. Então, querido, quando você se batiza, você é revestido de Cristo. Ou seja, qual é o papel de um revestimento? O pessoal da obra aí. O que o revestimento faz? Protege. O que mais? Oi? Dá uma beleza para o negócio, sim ou não? Dá uma estética, dá uma reformada. É isso? Dá uma restaurada. Melhor. Pronto. O que mais? Oi? Dá uma renovada. Sim ou não? Dá uma fortalecida também? Hã? Pelo revestimento, dá uma protegida ali. Protege e fortalece aquela estrutura. Sim ou não? Certo? Então, quando você se batiza, você é revestido de Cristo, você é protegido por Ele, você é guardado por Ele, você é amado por Ele, você é justificado por Ele, você é restaurado por Ele. De verdade, Cristo vem e faz uma obra na minha e na tua vida. Amém, irmãos? Quem gostaria que Cristo fizesse uma obra na tua vida? Amém? Todos os dias, Cristo tem que fazer uma obra na nossa vida e revestir a gente. Amém? Então nós somos revestidos de justiça. Então Cristo nos reveste com a sua justiça, Ele justifica a gente. Então naquele momento nós somos justificados, não porque somos bons ou deixamos de pecar, mas pela justiça dele na cruz do Calvário para salvar a mim e a você. Amém? Então essa é uma coisa. Segunda coisa, batizado Jesus em Salomão dá, e este se lhe abriram os céus e viu o quê? O Espírito de Deus fez o quê? Descendo sobre ele como pomba. Então Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Remissão dos nossos pecados. E então recebereis o dom do Espírito Santo. Então, quando você se batiza, você é revestido de Jesus Cristo, renovado por Ele, Ele faz uma obra em você. Mas também você recebe o dom do Espírito Santo. Não na minha parte, eu senti vontade de sair da igreja, mas não saí. Porque o Espírito Santo, Eu estou batizado aí? com certeza, porque o Espírito Santo revestiu você e você ainda continua aqui e a tua aliança continua firme com Ele até a volta dele, amém? Glória! Uma salva, Júnior, segura a onda até o final, vamos junto, vai dar tudo certo. Não deixa a peteca cair não, mantém firme aqui, vai dar tudo certo. Então veja, recebereis. Então, querido, nos batizou, tu se reveste de Cristo e também recebe o Espírito Santo. Não precisa falar língua, não precisa pular, gritar, não precisa de nada disso. Você precisa se batizar. Quando você se batiza, Cristo Jesus precisava receber o Espírito Santo? Precisava? Não. Ele é tudo. Ele é tudo. Mas recebeu, não recebeu? E depois, quando subiu, enviou para nós. Amém. E aí Pedro diz: se batiza, gente. E quando vocês se batizarem, cada um de vocês vai receber o dom do Espírito Santo. Amém.
E tem outros textos na Bíblia que as pessoas foram batizadas e receberam o Espírito Santo. O livro de Atos está cheio desses. Então, batizou, pela glória de Deus, você e eu recebemos o dom do Espírito Santo. Amém. Aí eu quero fazer para você uma pergunta final. Quero fazer para você uma pergunta final. Você quer receber o Espírito Santo? Você quer ser revestido de Jesus Cristo? Você quer, de fato, formar uma aliança com Deus e casar com Ele? Você quer ter a tua vida modificada pelo poder do Espírito Santo? Quer ser restaurado pela obra que Deus vai fazer na minha, na tua vida? Então, queridos, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus, invocando o nome dele, o nome que é sobre todo nome. Então a Bíblia, ela faz para nós uma indagação importante. Se você quer e entendeu tudo que a gente falou aqui nessa noite, e se você quer isso para a tua vida, então por que te demoras? Por quê? Por que não toma logo uma decisão e resolve isso? Por que ficar adiando? Se é isso que você quer, então você quer isso. Deus também está aqui e quer isso. Amém? Amém. Então, meu irmão, já dizia minha mãe, quando um não quer, dois não brigam, mas quando os dois querem, a coisa acontece. Amém. E nesse caso, se você quer e Deus também quer, a gente só precisa fazer uma coisa: tomar uma Decisão. Uma? Então lê comigo aqui. Lê comigo aqui. Após este estudo, eu decido que vou entregar a minha vida a Jesus e ser o quê? Batizado. No dia. Não me interessa o dia. Eu não estou nem aí pro dia. O que me interessa é a sua decisão. É só isso. O ladrão na cruz foi batizado? Foi? Mas ele tomou uma decisão. Reconheceu quem estava na frente dele. Sabia que era o próprio Deus. Se rendeu aos pés de Cristo e disse: Senhor, lembra de mim quando o Senhor vier no teu reino. E aí Cristo diz para ele: fica tranquilo, meu filho, que quando eu voltar, tu vai estar comigo no paraíso. Amém. Tu também vai estar com Cristo no paraíso. Então o que você precisa fazer? Tomar uma decisão. E essa decisão tem que ser tomada quando? Quando? Agora. Agora. Então o Jorge vai cantar. Enquanto ele canta, você vai meditar e vai tomar uma? Que decisão você vai tomar? Duas decisões hoje para você tomar. Fácil. Primeira, não sou batizado e quero me batizar. Quero selar minha vida com Cristo para toda a eternidade. Quero casar com Cristo. Quero ficar com Ele até ele voltar. Tu vai ficar em pé. Vai caminhar até aqui na frente. E nós vamos orar no final pela tua decisão. Amém? Amém. Então entenda, se você levantar daí e vier aqui na frente, entenda, você está aceitando o quê? Um batismo. Está aceitando o quê? Um batismo. Está aceitando que um dia você vai se batizar. Quando? Ninguém sabe. Mas você tomou a sua decisão. Saí da igreja, voltei, estou aqui hoje, gostaria de renovar minha aliança. Velho, faz a mesma coisa. Estou aqui hoje, quero renovar, estou batizado há 50 mil anos antes de Cristo. Quero renovar minha aliança com Cristo. Quero refazer a minha aliança. Por que motivo? Não me interessa. Porque realmente não me interessa. Não é da minha conta. O que importa, na verdade, é o que você e Deus têm vivido.
E se você achar, por algum motivo que seja, mais banal do mundo, que precisa renovar a tua aliança com Cristo, tu vai vir aqui na frente e vai tomar a mesma decisão. Amém, irmãos? Amém. Quero reforçar minha aliança com Cristo, eu quero reforçar, eu quero ir com Ele até o final. E eu entendi tudo isso, eu quero permanecer com Ele, já fui batizado. E se eu pudesse vir de novo, toda vez que tem batismo, se eu pudesse, eu batizava de novo. Eu também. Toda vez, eu choro igual criança. Batismo. Fantástico. Então, se você quer renovar a tua aliança com Cristo, tu vai vir aqui e vai tomar a sua decisão. E no final nós vamos. Amém, irmãos? Amém. Jorge vai cantar, a gente medita, decide e no final a gente ora junto e termina em nome de Jesus. Amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Pela nossa decisão nessa noite, porque a gente decidiu renovar nossa aliança com Cristo. Alguns decidiram fazer uma aliança com Cristo, casar com Ele através do batismo, e isso é motivo de grande alegria. A Bíblia diz que é a festa do céu, quando o pecador. Então, nesse momento, a festa começa. E quando o batismo acontecer, a festa está acontecendo faz um tempo. Amém. Amém? Louvado seja Deus por isso. Vamos orar ao Senhor pela nossa decisão, para que o Espírito Santo recaia sobre nós e nos prepare para um dia nos batizarmos se for necessário e para mantermos a nossa aliança com Cristo Jesus. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça, vamos orar ao Senhor. Querido Pai, glória a Deus nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Te exaltamos, glorificamos, te bendizemos, porque o Senhor é exulta. O Senhor veio aqui instruir-nos, veio aqui nos orientar, nos ensinar, e veio aqui salvar a nossa vida. Certamente Jesus hoje diria: hoje houve salvação dentro dessa casa. Amém. E todos nós somos filhos de Abraão. Querido Deus, fortaleça a nossa fé. Dá, Senhor, o poder do Espírito Santo, para que a gente continue firme até a tua volta. Até o Senhor apontar a luz do céu e interpretar aquilo que faltou. Abençoe de maneira especial aqueles que hoje decidiram um dia se batizar. Que a tua palavra continue falando com eles. Que o teu Espírito continue caindo sobre eles poderosamente. Que eles entendam que o Senhor é poderoso. E que só no Senhor há salvação. Obrigado, Pai, por essas semanas que estamos passando aqui na tua presença. Por esses conhecimentos que o Senhor tem trazido para cada um de nós. Continua conosco. Nos dê a tua bênção. Nos dê uma semana feliz, abençoada. Uma semana de poder, de graça, de salvação. Amém, Senhor, que assim seja, Pai. Uma semana, Senhor, para entrar para a história. Amém. Continua conosco. Continua nos dando o teu poder e a tua graça e nos abençoe. Revista-nos com a tua graça poderosa. Essas bênçãos, Deus, nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou estar lá na porta para dar um abraço a vocês. Em nome de